Fala pessoal, meu nome é Bruno Castro e hoje a gente vai falar sobre positions, que é um assunto do CSS que confunde tanta gente por aí, mas que vocês vão ver que é super simples. A position, ela é uma propriedade do CSS em que você vai definir o tipo de posicionamento daquele elemento que você está trabalhando. Seja ele uma div, um input, uma checkbox, um radio button, enfim. Qualquer elemento que você estiver trabalhando, você vai primeiro definir o tipo de posicionamento dele e aí depois você vai conseguir definir a posição dele em si, onde ele vai ficar. E a gente faz isso com outras 4 propriedades: top, bottom, left e right, beleza? Então eu criei aqui um arquivo HTML para montar essa estrutura que vocês estão vendo aqui na direita. Eu estou usando o Live Server, então toda vez que eu salvar o arquivo, ele vai atualizar automaticamente ali na página, beleza? Bom, então existem 5 tipos de posicionamento. Existem 5 positions. São elas: static, relative, absolute, fixed e sticky. Vamos começar falando da static. Como o nome já diz, o static é um posicionamento estático. Ele é o posicionamento padrão de todo elemento que você cria. Então a gente não precisa definir ele, porque toda vez que você não especificar uma position, ele vai ser automaticamente static. Então, se a gente vier aqui nesse arquivo que eu criei de CSS, para cada caixa que vocês estão vendo aqui coloridas, eu criei uma classe, tá? Então, a box1 é essa classe box1, a box2 é essa a2, por aí vai. Então, se eu vier aqui e para a classe de box1 e der um position static e salvar, nada vai acontecer. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui é redundante. Por ele não estar definido, ele automaticamente é static, tá? E por ser um posicionamento estático, isso quer dizer que ele não pode ser movido. Então, aquelas 4 propriedades que eu falei de posição, a top, bottom, left, right, elas não funcionam quando existe um posicionamento estático, tá? Então, não adianta eu vir aqui e dar um top de 100 pixels, por exemplo, que quando eu salvar não vai acontecer nada. Então, o top, bottom, left, right não funcionam quando o elemento tem uma position static, beleza? Bom, então agora falando sobre a relative. Olha só, se eu vier aqui na box 2 e adicionar um position relative e salvar, nada vai acontecer. Por quê? Porque inicialmente o relative se comporta da mesma maneira do static. A diferença é que aqui agora a gente consegue usar aquelas 4 propriedades: a top, bottom, left e right. Então, se eu vier aqui e der um left de 50 pixels, olha o que vai acontecer com a caixa vermelha quando eu salvar. Ele vai se afastar 50 pixels da parte esquerda. E é importante a gente entender, ele é relativo ao quê? Ele não é relativo ao documento, ele não é relativo à sua div.py, mas ele é relativo a si mesmo, à sua posição inicial. Então, quando eu estou dando um left de 50 pixels, por exemplo, eu estou fazendo ele se deslocar em relação ao posicionamento inicial dele. Então, o posicionamento... deixa eu voltar isso aqui para 0 só para demonstrar. O posicionamento dele começa aqui. Se eu der 50 pixels aqui no left, eu estou falando para ele se afastar 50 pixels desse ponto aqui que ele começou. E é o que vai acontecer. Se eu fizer isso com o top, a mesma coisa. Ele vai se afastar 50 pixels da parte de cima aqui de onde ele começou. Ele vai se afastar 50 pixels para baixo. Olha só. Então, aí que fica o funcionamento do relative, beleza? Então, agora, vamos falar do absolute, que é justamente aquele que confunde mais o pessoal por aí. Se eu vier aqui na box 3 e adicionar um position absolute, olha o que vai acontecer não só com a box 3, mas com os elementos que vêm depois dela. Vou salvar e olha só. Os outros elementos, eles praticamente ignoram a existência da box 3. Por quê? Porque todo elemento que tem uma position absolute definida, eles são retirados do fluxo normal do documento. Eles ficam acima, eles ficam posicionados absolutamente sobre os outros elementos. E aí aqui você também consegue aplicar aquelas 4 propriedades de posição. Então, por exemplo, se eu vier aqui e der um left de 0, olha só o que vai acontecer. Ele vai ficar posicionado em relação ao documento. Mas por que em relação ao documento? Vamos vir aqui no HTML e vamos entender. Tem aqui a box 3, que é justamente essa daqui que a gente está trabalhando. Quando esse elemento ele tem uma position absolute definida, o que ele vai fazer? Ele vai olhar acima dele
e ele vai procurar por algum elemento que tenha uma position definida para ele que não seja o static. Então, por exemplo, essa box 3 ela vai olhar para esse content aqui, vai olhar para esse article, vai olhar para esse main e vai olhar para o body. Ele está procurando em cada um deles alguém que tem uma position definida. Mas ele não encontrou. Então, quando ele não encontra, ele vai se posicionar em relação ao elemento mais longe que ele encontrou, que no caso é o body. Mas se ele encontrar algum elemento com uma position definida, aí ele vai se posicionar em relação a esse documento. Vamos demonstrar isso para ficar mais fácil de entender. Ó, a gente tem aqui essa caixa verde, que é um container, e tem essa aqui, essa menor cinza aqui, que vai ser um outro elemento que tem um position absolute. Vamos então aqui dar para essa 3.2 position absolute e vamos dar um right de 0. Olha o que vai acontecer. Aconteceu a mesma coisa que a gente fez com a box 3. Só que agora essa 3.2 ela está posicionada à direita, mas também está posicionada em relação ao documento. Porque olha só, essa 3.2 ela está olhando para cima, está olhando para 3.1, está olhando para content, para article, para main e para o body, e não achou nenhuma div que tenha uma posição definida. Então, se a gente vier aqui e na 3.1 a gente der uma position relative, quando eu salvar, olha só o que vai acontecer com essa 3.2. Ela vai ficar posicionada agora em relação a essa 3.1, a esse container aqui. Por quê? Porque essa 3.2 olhou acima dela, nessa 3.1 aqui, por exemplo, e encontrou nessa 3.1 uma posição definida. Então, aí ele vai ficar posicionado em relação a ela, beleza? Então, para simplificar, o absolute vai ficar sempre posicionado absolutamente acima dos outros e ele sempre vai procurar por um elemento acima dele que tem uma posição definida. Se ele não encontrar nenhuma posição definida, ele vai ficar posicionado em relação ao body. Se ele encontrar, ele vai ficar posicionado em relação a esse elemento que ele encontrou. Beleza? Então agora vamos falar do fixed. O fixed, assim como o absolute, ele também é retirado do fluxo normal do documento. Mas a diferença é que ele é relativo à viewport, ou seja, a área visível da página, a área visível do browser. Então, mesmo se eu rodar a página para cima ou para baixo, esse elemento que está com position fixed, ele vai se manter no mesmo lugar da tela, tá? Então, vamos aqui na box 4, vamos passar um position fixed para ele e vamos dar um top de 100 pixels e um left de 500 pixels. Ó, assim que eu salvar, olha o que vai acontecer. Ele, como eu falei, ele também foi retirado do fluxo normal do documento, ele está acima dos outros, e olha só, ele sempre vai manter a mesma posição, que ele está a 100 pixels aqui do top e 500 pixels aqui do left. Então, olha só, qualquer lugar que eu vá rolar a página para cima ou para baixo, ele sempre vai se manter aqui, beleza? Bom, por último, vamos falar do stick. O stick em português significa grudento, pegajoso. Ele é um tipo de posicionamento que ele requer uma das propriedades de posição para funcionar. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, na box 5, position, stick e um top 0 e salvar, olha só, nada acontece. Ele está se comportando normalmente. Porém, quando eu chegar nessa propriedade aqui que eu passei, ó, no top 0, ou seja, aqui em cima, olha o comportamento dessa div com stick. Ó. Vou chegando. Quando ele chegar no 0, olha só. Ele gruda e passa a me acompanhar até o fim da div que ele está contido. Ó. Olha só. Chegou no final, ele me solta e acompanha a div. Mas se eu volto, ele me acompanha de novo até ele voltar para a posição inicial dele. Então o stick está relacionado a duas coisas. Ele está relacionado à div dentro da qual ele está contido, mas ele necessariamente ele requer uma barra de rolagem, tá? E aí, no caso, ele está usando a barra de rolagem aqui do body. Mas poderia, por exemplo, ter uma div aqui com scroll, que ele estaria contido a ela e ele estaria posicionado em relação ao scroll mais próximo. Mas no caso, o único que tem aqui é o do body, então ele vai acompanhar a gente aqui. E o stick também ele é usado muito com menus aqui, como por exemplo esse aqui que eu deixei aqui em cima. Então vamos dizer, por exemplo,
que eu deixe aqui uma imagem, um header aqui acima do menu. Ó. Se eu salvar, agora a gente tem uma imagem aqui. Então vamos vir aqui no CSS e vamos dar um nav position stick e um top de 0. Agora, olha só. Quando eu chegar no top 0, olha o que vai acontecer. O menu vai grudar e vai me acompanhar até o final da página. Como essa box 5 aqui, ela estava contida numa div, ele me acompanhava só até o final da div. Como esse menu ele está aqui dentro do body, ele vai me acompanhar até o final do body, tá? E a gente pode ver também que algumas divs estão sobrepondo esse menu. Por quê? Porque ele está seguindo a hierarquia do HTML. Primeiro vem o nav, né, que é esse menu, e depois estão vindo essas outras divs todas. Para a gente corrigir isso, a gente simplesmente usa uma propriedade chamada z-index, que com ela você consegue apontar um nível que você quer que esse elemento esteja. Você consegue fazer com que ele esteja acima dos outros, tá? O padrão dessa propriedade é um padrão automático, ou seja, ele vai seguir a hierarquia do HTML, mas se você dá um valor para ele, um valor positivo, ele vai ficar acima dessa hierarquia normal do HTML. Então agora, por exemplo, se eu vier descendo, ele vai estar sobre todos os elementos sobre o qual ele está ficando atrás. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acho que é uma coisa bem simples de entender as positions, mesmo sendo uma coisa que confunde bastante o pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Bruno Castro e até a próxima.